Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade aqui no livro A História da Igreja de Andrew Miller. O título é A Origem do Bispo Metropolitano. Igrejas assim, constituídas e reguladas, rapidamente se espalharam por todo o império. No gerenciamento de seus assuntos internos, cada igreja era essencialmente era distinta da outra, embora andassem em comunhão espiritual com todas as outras e as considerassem parte da única Igreja de Deus. Mas, com o aumento do número de crentes e a extensão das igrejas, variações na doutrina e na disciplina surgiram, o que nem sempre podia ser resolvido nas assembleias individuais. Isto deu origem aos concílios, ou sínodos. Estes eram compostos principalmente por aqueles que tomavam parte no ministério. Mas, quando os representantes das igrejas eram assim reunidos, logo se descobria que o controle de um presidente era necessário, a menos que haja respeito e submissão pela ação soberana do Espírito Santo na Igreja. Haverá anarquia sem um presidente. O bispo da capital da província era geralmente apontado para presidir, sobre o elevado título do bispo metropolitano. Em seu retorno para casa, era difícil deixar de lado essas ocasionais honrarias. Então ele logo reivindicava para si o título pessoal e permanente de bispo metropolitano. Os bispos e presbíteros, até por volta desse tempo, eram geralmente vistos como iguais, ou a mesma coisa, sendo os termos usados como sinônimos. Mas agora os bispos se consideravam investidos com poder supremo na direção da igreja e estavam determinados a se manterem nessa autoridade. Os presbíteros se recusavam a lhe conceder essa nova e auto-assumida e auto-assumida dignidade e buscavam manter sua própria independência. Assim se ergueu a grande controvérsia entre os sistemas presbiterianos e episcopais episcopais episcopais, que continuam até hoje, e da qual poderemos tratar com mais detalhes mais adiante. Foi dito o suficiente para mostrar ao leitor o início de muitas coisas que ainda vivem diante de nós na Igreja professa. Na consagrada ordem do clero será encontrada a semente da qual surgiu todo o sacerdócio medieval, o pecado da simonia, as leis do celibato e a terrível corrupção da Idade das Trevas. Tendo visto, tendo visto o que estava acontecendo dentro da igreja desde o início, e especialmente entre seus líderes, vamos agora continuar a história geral a partir da morte de Marco Aurélio. Tem um rodapé aqui. No, no,
Deve ser novo do Novo Testamento, né? N do T. Simonia é a venda de favores divinos. Para mais detalhes, veja Neander, volume 1, página 259, Moshien. Volume 1, P 91, Bingham, volume 1. Nota do tradutor, o irmão ajudou aí. N do T, nota do tradutor. Obrigado, irmão. Deixa eu ver em cima aí, Dá, o que foi? Que eu não vi. Não, ali em cima. A história, tá, a história interna da igreja. É só o título mesmo ali. Pode descer, por favor. Capítulo 9. De Cômodo à Ascensão de Constantino. Anos 180 a 313 depois de Cristo. De Cômodo à Ascensão de Constantino. A mesma coisa. Anos 180 a 313 depois de Cristo. O cristianismo, sob os sucessores de Aurélio, desfrutou de uma temporada de relativo repouso e tranquilidade. A depravação de Cômodo foi útil no tocante aos interesses dos cristãos após seus longos sofrimentos sob seu pai, e o breve reinado de muitos dos imperadores que se seguiram não os deram tempo de combater o crescimento do cristianismo. Durante pouco mais que um século, diz Milman, desde a ascensão de Cômodo até a de Diocleciano, mais de 20 imperadores passaram como sombras ao longo da trágica cena do Palácio Imperial. O império do mundo se tornou o prêmio de façanhas mirabolantes, ou o precário troféu da soldadesca sem lei. Uma longa linhagem de aventureiros militares, muitas vezes estranhos ao nome, muitas vezes estranhos ao nome, à raça e à linguagem de Roma, africanos, pireneus, árabes e godos, agarraram o inconstante cetro do mundo. A mudança de soberanias era quase sempre uma mudança de dinastia, ou, por alguma estranha fatalidade, cada tentativa de restabelecer um, sucessão deve ser uma sucessão hereditária era frustrada pelos vícios ou pela imbecilidade da segunda geração. Assim, os cristãos tiveram cerca de 100 anos de relativo descanso e paz. Havia, sem dúvida, muitos casos de perseguição e martírio durante esse período, mas tais casos eram mais o resultado de hostilidade pessoal contra alguns indivíduos do que algum tipo de política sistemática do governo contra o cristianismo. O primeiro e imponente objetivo de cada imperador que se sucedia era assegurar seu disputado trono. Eles não tinham tempo de se dedicarem à sua pressão do cristianismo. Não. Eles não tinham tempo de se dedicarem à supressão do cristianismo.
ou as mudanças sociais e religiosas dentro do império. Assim, a grande cabeça da igreja, que é também, sobre todas as coisas, a cabeça da igreja, Efésios 1:22, tornou a fraqueza e insegurança do trono um meio indireto da força e prosperidade da igreja. Mas, embora o reinado de Cômodo tenha sido geralmente favorável ao progresso do cristianismo, houve um notável exemplo de perseguição que deve nos tomar nota, que devemos tomar nota. Apolônio, um senador romano renomado pela erudição e filosofia, era um cristão sincero. Muitos das nobrezas de Roma, com toda a sua família, abraçaram o cristianismo nessa época. A dignidade do Senado romano sentiu-se reduzida por tais novidades. Supõe-se que isto tenha levado à acusação de Apolônio perante o magistrado. Seu acusador, baseado em uma velha e não revogada lei de Antonino Pio, que decretava cruéis punições contra os acusadores dos cristãos, foi sentenciado à morte e executado. O magistrado pediu ao prisioneiro Apolônio que desse um relato de sua fé perante o Senado e a corte. Ele obedeceu e ousadamente confessou sua fé em Cristo. Consequentemente, por um decreto do Senado, ele foi decapitado. Alguns dizem que este é o único registro em toda a história de um julgamento no qual tanto o acusado quanto o acusador sofreram judicialmente. Mas a mão do Senhor estava nisto, e muito acima do acusador e do magistrado. Perenius, que condenou os dois, a partir deste período, muitas famílias de distinção e opulência em Roma professaram o cristianismo. E às vezes encontramos cristãos na família imperial. Após um reinado de cerca de 12 anos, o in- indigno filho de Aurélio morreu dos efeitos de um copo de vinho envenenado. Pertinax, imediatamente após a morte de Cômodo, foi eleito pelo Senado para ocupar o trono. Mas após um breve reinado de 66 dias, ele foi morto por insurgentes. Seguiu-se uma guerra civil e Séptimo Severo finalmente obteve o poder soberano de Roma. Septímio. Deixa eu ler de novo isso aí, irmão. Aí. Pertinax, imediatamente após a morte de Cômodo, foi eleito pelo Senado para ocupar o trono. Mas, após um breve reinado de 66 dias, ele foi morto por insurgentes. Seguiu-se uma guerra civil e Septímio Severo finalmente obteve o poder soberano de Roma. Vou dar só um tempinho aqui para ver se algum irmão tem algum pensamento, algum comentário. Eu vou seguir aqui.
O cristianismo sob o reinado de Severo, anos 1000, anos 194 a 210 depois de Cristo. No início do reinado de Severo, ele era bastante favorável aos cristãos. Um escravo cristão chamado Próculo foi o meio de restaurar a saúde do imperador. Ao ungí-lo com óleo, essa notável cura, sem dúvida, em resposta à oração, deu aos cristãos grande favor aos olhos de Severo. Próculo recebeu uma posição honrosa na família imperial e uma criada e um tutor cristão foram contratados para formar o caráter do jovem príncipe. Ele também protegeu da indignação popular homens e mulheres da mais alta classe em Roma, senadores, suas esposas e famílias, que tinham abraçado o cristianismo. Mas, infelizmente, todo esse favor para com os cristãos era meramente resultado de circunstâncias locais. As leis continuaram as mesmas, e a violenta perseguição eclodiu contra eles em determinadas províncias. As perseguições sob Severo, ano 202 depois de Cristo. Não foi até cerca Não foi até cerca do 10º ano de seu reinado que a ferocidade natural de sua mente sombria e implacável se manifestou contra os cristãos. Em 202, após o retorno do Oriente, onde ele tinha conseguido grandes vitórias e, sem dúvida, se enchido de orgulho, ele estendeu sua mão e impiedosamente se atreveu a deter o progresso do cristianismo, a carruagem do evangelho. Ele aprovou uma lei que proibia, sob severas penas, que qualquer um de seus súditos se tornasse judeu ou cristão. Esta lei, como era de se esperar, acendeu uma severa perseguição contra novos convertidos e cristãos em geral. Ela estimulou seus inimigos a todo tipo de violência. Grandes somas de dinheiro foram extorquidas de cristãos tímidos por autoridades corruptas como preço pela paz. Embora alguns tenham se submetido em troca de vida e liberdade, esta prática foi veementemente denunciada por outros. Era considerada pelos mais zelosos como degradante para o cristianismo e uma vergonhosa barganha das esperanças e glórias do martírio. Ainda assim, a perseguição parece não ter sido geral. Ela deixou cicatrizes mais profundas no Egito e na África. Em Alexandria, Leônidas, pai do famoso Orígenes, sofreu um martírio. Sofreu o martírio. Os jovens nas escolas que estavam recebendo uma educação cristã foram submetidos a severas torturas e alguns de seus professores foram presos e queimados. O jovem Orígenes
Caiu a internet aqui, voltei, irmãos. O jovem Orígenes se distinguiu nesta época por seus trabalhos ativos e destemidos nas agora quase desertas escolas. Ele esperava seguir os passos de seu pai e mais procurava do que evitava a coroa do martírio. E foi justamente na África, um lugar no qual sempre pensamos como um deserto sombrio e miserável e escassamente povoado, que a linha prateada da maravilhosa graça de Deus foi mais distintamente marcada na celestial paciência e fortaleza dos, dos santos sofredores. Temos de convidar nossos leitores a entrar em alguns detalhes a mais sobre isso. A perseguição na África. Os historiadores dizem que em nenhuma parte do Império Romano o cristianismo tinha criado raízes mais profundas e permanentes do que na província da África. Naquela época, essa região era cheia de ricas e populosas cidades. O tipo africano de cristianismo era totalmente diferente do que era chamado de cristianismo egípcio. O primeiro era mais sincero e apaixonado, e o último era sonhador e especulativo. Graças à má influência do platonismo, Tertuliano pertence a este período e é um verdadeiro exemplo desta diferença. Mas veremos mais sobre isso mais adiante. Vamos agora tomar nota de alguns dos mártires africanos. Perpétua e seus companheiros. Dentre outros que foram presos e martirizados na África durante essa perseguição, Perpétua e seus companheiros, dentre todas as histórias, merecem um lugar distinto. A história do martírio deles não só carrega todo o selo dessa verdade circunstancial, como também está repleta de toques mais requintados de sentimento e afeição natural. Aqui vemos a bela combinação dos mais ternos sentimentos e dos mais fortes afetos que o cristianismo reconhece em todos os seus direitos e os torna ainda mais profundos e ternos, porque foi a causa do sacrifício deles sobre o altar de total dedicação àquele que morreu em total dedicação a nós, o qual me amou, como diz a fé, com propriedade e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Em Cartago, no ano 202, três jovens homens, Revocato, Saturnino e Secúndulo, e duas moças, Perpétua e Felicidade, foram presos, todos eles sendo ainda catecúmenos, isto é, novos convertidos que se preparavam para o batismo e comunhão. Perpétua era de boa família, rica e nobre, de educação liberal, e honrosamente casada.
Ela tinha cerca de 22 anos de idade e era mãe de um bebê ainda de peito. Toda a sua família aparentemente era cristã, com exceção de seu pai, que ainda era pagão. Nada é dito sobre seu marido. Seu pai era muito apegado a ela e temia muito a desgraça que seus sofrimentos por Cristo trariam para sua família. Assim, ela tinha de lutar não apenas com a morte em sua forma mais terrível, mas também com todo o laço sagrado da natureza. Quando ela foi levada pela primeira vez perante seus perseguidores, seu velho pai veio e pediu que ela se retratasse e dissesse que não era cristã. Pai, ela respondeu calmamente, apontando para um vaso que estava no chão. Poderia eu chamar esse vaso de qualquer coisa além do que ele é? Não, ele respondeu. Assim também eu não poderia te dizer nada além do que eu sou, uma cristã. Alguns dias depois, os jovens cristãos foram batizados. Apesar de estarem sob guarda, eles não estavam ainda presos na prisão. Mas pouco tempo depois disto, eles foram lançados na masmorra. Então ela disse: Eu fui tentada, estava apavorada, pois eu nunca tinha estado em tal escuridão antes. Oh, que dia terrível! O calor excessivo, ocasionado pelo número de pessoas, o duro tratamento dos soldados e, finalmente, a ansiedade por causa do meu bebê me tornou miserável. Os diáconos, no entanto, conseguiram adquirir para os prisioneiros cristãos um lugar melhor, onde ficavam separados dos criminosos comuns. Tais vantagens podiam geralmente ser adquiridas dos corruptos supervisores das prisões. Perpétua estava agora feliz por ter seu filho consigo. Ela o pegou no colo e exclamou: Agora esta prisão se tornou um palácio para mim. Vou dar um tempo aqui para ver se algum irmão quer falar algo. Após alguns dias, houve um rumor de que os prisioneiros seriam examinados. O pai apressou-se até sua filha em grande aflição de espírito. Minha filha, disse ele, tenha pena de meus cabelos grisalhos. Tenha pena do seu pai, se ainda sou digno de ser chamado seu pai. Se eu a eduquei até a flor da sua juventude, se eu preferi você a todos os seus irmãos, não me exponha a tal vergonha entre os homens. Olhe para seu bebê, seu filho que, se você morrer, não poderá sobreviver por muito tempo. Deixe seu espírito elevado de lado, para que todos nós não mergulhemos em ruínas. Pois, se você morrer, então nenhum de nós jamais terá coragem de falar livremente de novo. Enquanto ele falava isto, ele beijou suas mãos e lançou a seus pés, suplicando-lhe com ternos carinhos e muitas lágrimas. Mas, embora muito comovida e aflita pela visão de seu pai e sua forte e terna afeição por ela, ela ficou calma e firme e sentiu-se principalmente preocupada pelo bem de sua alma. Os cabelos grisalhos de meu pai, disse ela, me afligem ao considerar que apenas ele da minha família não se regozijaria com meu martírio.
O que acontecerá? Disse-lhe ela. Quando eu chegar perante o tribunal, depende da vontade de Deus, pois não permanecemos em pé por nossa própria força, mas apenas pelo poder de Deus. Ao chegar a hora decisiva, o último dia do julgamento deles, uma imensa multidão se reuniu. O velho pai novamente apareceu, na esperança de poder, pela última vez, mudar a ideia de sua filha. Nesta ocasião, ele levou seu neto recém-nascido em seus braços e pôs-se diante dela. Que momento! Que espetáculo! Seu velho pai, seus cabelos grisalhos, seu tenro bebê, que apelo para uma filha, para o coração de uma jovem mulher. Tenha pena dos cabelos grisalhos de seu pai, disse o governador. Tenha pena de sua criança indefesa e ofereça sacrifício em prol da prosperidade do imperador. Assim ela se apresentou perante o tribunal, perante a multidão reunida, perante as admiradas miríades dos céus, perante as tenebrosas hostes do inferno. Mas Perpétua estava calma e firme, à semelhança de Abraão, pai dos que creem. Seus olhos não estavam agora em seu filho, mas no Deus da ressurreição. Tendo encomendado seu filho aos cuidados de sua mãe e de seu irmão, ela respondeu ao governador e disse: Isto não posso fazer. Você é cristã? Ela perguntou. Sim, ela respondeu. Sou cristã. Seu destino estava agora decidido. Eles foram todos condenados e todos condenados a servirem de cruel entretenimento para o povo e os soldados, em uma luta com feras selvagens, na festa de aniversário do jovem Jeta, filho mais novo do imperador. Eles retornaram às suas masmorras, regozijando por terem sido capazes de testemunharem e sofrerem por amor a Cristo. O carcereiro, Pudas, foi convertido por meio do comportamento tranquilo dos prisioneiros. Quando foram levados ao an- anfiteatro, os espectadores notaram que os mártires tinham uma aparência pacífica e alegre. De acordo com um costume que prevalecia em Cartago, os homens deviam ser vestidos de escarlate, como os sacerdotes de Saturno, e as mulheres de amarelo, como as sacerdotisas de Ceres. Mas os prisioneiros protestaram contra tal procedimento. Viemos aqui, disseram, por nossa própria escolha, e não deixaremos que nossa liberdade seja tirada de nós. Nós desistimos de nossas vidas para não sermos forçados a tais abominações. Os pagãos reconheceram que o pedido deles era justo e cederam. Após se despedirem entre si com um mútuo beijo do amor cristão, com a esperança certa de logo se encontrarem novamente, estando fora do corpo, para habitar com o Senhor, segundo Coríntios 5:8, eles foram adiante para a cena de morte em seus trajes simples. A voz de louvor a Deus foi ouvida pelos espectadores. Perpétua estava cantando um salmo. Os homens foram expostos a leões, ursos
e leopardos. As mulheres foram atiradas a uma vaca furiosa, mas todos foram rapidamente libertados de seu sofrimento pela espada do gladiador e entraram na alegria do seu Senhor. Que história! Mas o Senhor esteve o tempo todo, né? Lembrei agora é, dos dois na sarça quente, na sarça não, na fogueira quente, né? É Mesaque, Sadraque? Sadraque e Mesaque. Não temeu, né? E disse que se o Senhor quisesse, poderia livrar eles, mas se não livrasse, que eles entrariam do mesmo jeito. E entraram e não sofreram dano nenhum, porque o Senhor estava com eles. Embora esses cristãos aí, né, sofreram os danos, mas os senhores estavam com ele o tempo todo, né? E eles sabiam disso. É tanto que é, falou aí, né? Deu uma nota aí que eles estavam firmes, com semblante alegre. Isso quer dizer, né, que o Senhor estava operando o tempo todo. Isso é glorioso, é gratificante demais. Ter o Senhor a qualquer circunstância. Isso é o poder de Deus em nós. Glória a Deus por isso. Vou continuar aqui. A interessante narrativa aqui resumida e que supõe-se ter sido escrita pelas próprias mãos de Perpétua respira tal ar de verdade e realismo que conquistou o respeito e confiança de todas as eras. Mas o nosso principal objetivo ao escrevê-la para nossos leitores é apresentá-los a uma imagem viva na qual muitas das melhores qualidades da fé cristã estão belamente mescladas com os mais calorosos e ternos sentimentos cristãos. E para que possamos aprender a não sermos reclamões e murmuradores, mas a suportar todas as coisas por amor de Cristo, para que Sua graça possa brilhar, nossa fé triunfar e Deus ser glorificado. Alguns anos após esses eventos, Severo voltou sua atenção para a Grã-Bretanha, onde os romanos estiveram perdendo terreno. O imperador, estando à frente de um exército muito poderoso, rechaçou os nativos independentes da Caledônia e reconquistou a região ao sul da muralha de de Antonino, mas perdeu tantas tropas nas sucessivas batalhas em que foi obrigado a lutar que não achou apropriado forçar suas conquistas além daquele limite. Sentindo o tempo de seu fim se aproximando, ele se retirou para York, onde logo expirou, no 18º ano de seu reinado, em 211 depois de Cristo. A posição alterada do cristianismo na sociedade. Após a morte de Septímio Severo, exceto durante o curto reinado de Maximino, a Igreja desfrutou de uma temporada
de relativa paz até o reinado de Décio, no ano 249 depois de Cristo. Porém, durante o favorável reinado de Alexandre Severo, uma mudança considerável aconteceu na relação do cristianismo com a sociedade. Por toda a sua vida, Alexandre esteve sob a influência de sua mãe, Júlia Mâmia, Júlia Mamia, algo assim, que é descrita por Eusébio como uma mulher distinta por sua piedade e religiosidade. Ela chamou Orígenes, sobre cuja fama ela tinha ouvido falar muito, e aprendeu dele algo sobre as doutrinas do Evangelho. Ela se tornou, mais tarde, favorável aos cristãos, mas não há muito evidências de que ela também tenha sido cristã. Alexandre tinha uma disposição religiosa. Ele tinha muitos cristãos em sua casa, e bispos eram admitidos até mesmo na corte em caráter reconhecidamente oficial. Ele frequentemente usava as palavras de Nosso Salvador. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Lucas 6:31. Ele tinha essas palavras escritas nas paredes de seu palácio e em outros edifícios públicos. Mas todas as religiões eram consideradas para ele como quase a mesma coisa. E sobre este princípio, ele deu ao cristianismo um lugar em seu eclético sistema. Volta lá, irmão Dal. Tem um rodapé ali. Nota do tradutor. Obviamente, até o momento anterior ao seu martírio. Ah, tá. Pode seguir. Um, os primeiros edifícios públicos para as assembleias cristãs. Acho que dá para terminar, né? Falta 5 minutos. Fazer mais esse capítulo aí. Acho que dá. Um importante ponto na história da Igreja e que prova sua posição alterada no Império Romano, agora aparece diante de nós pela primeira vez. Foi durante o reinado desse excelente príncipe Alexandre Severo que, a, que, as, que as primeiras que os primeiros edifícios públicos foram levantados para as assembleias de cristãos. Uma pequena circunstância conectada a uma pequena porção de terra em Roma mostra o verdadeiro espírito do imperador e o crescente poder e influência dos cristãos. Esse terreno, considerado de uso geral, foi escolhido por uma congregação como o lugar para uma igreja, mas uma companhia de abastecedores reivindicava que tinha prioridade sobre o uso do terreno. O caso foi julgado pelo imperador, que decidiu conceder o terreno aos cristãos, sob a alegação de que era melhor dedicá-lo à adoração a Deus em qualquer forma do que aplicá-lo a um uso profano e indigno. Edifícios públicos, chamados de igrejas cristãs, começavam agora a aparecer em diferentes partes do império e a possuir propriedades na terra. Os pagãos nunca conseguiam entender por que os cristãos não tinham templo nem altares.
Suas assembleias religiosas, até essa época, eram realizadas de modo privado. Até mesmo os judeus tinham suas sinagogas públicas, mas os cristãos não se reuniam em algum edifício separado e distinto. A, a casa particular, as catatumbas, o cemitério de seus mortos eram os lugares em que ocorriam suas pacíficas congregações. A privacidade deles, que muitas vezes era naqueles turbulentos tempos, sua segurança estava agora passando. Por outro lado, deve também ser observado que essa confidencialidade era muitas vezes utilizada contra eles. Nós vimos como, no princípio, os pagãos não conseguiam entender uma religião sem um templo. E então eram facilmente persuadidos de que essas reuniões privadas e misteriosas, que pareciam evitar a luz do dia, serviam apenas para o pior dos propósitos. A condição exterior do cristianismo estava agora mudando de maneira incrível, mas infelizmente não em favor da saúde e crescimento espiritual, como veremos em breve. Havia agora edifícios bem conhecidos nos quais os cristãos se reuniam, cujas portas podiam ficar bem abertas para toda a gente. O cristianismo era agora reconhecido como uma das várias formas de adoração que o governo não proibia. Mas a tolerância aos cristãos durante este período teve o apoio favorável apenas de Alexandre. Nenhuma mudança foi feita nas leis do império em favor dos cristãos, de modo que seu tempo de paz teria um fim com a morte do imperador. Uma conspiração foi formada contra ele pela desmoralizada soldadesca, que não podia suportar a disciplina que o imperador procurava restaurar. E assim o jovem imperador foi morto em seu quarto, aos 29 anos de idade e no 13º ano de seu reinado. 9:30, certinho. Tá bom até aqui, né, irmãos? Tá ótimo. Ok, Danilo. Danilo, se quiser, pode agradecer para a gente estar encerrando. Tirar aqui, ó. Tá bem, vou Tá ler bem, aqui, vou ler aqui. ler aqui o que Ler aqui Leones o que postou Leonis aqui. postou aqui. Tá, pode ler. Irmãos, já vi reportagens na internet dos templos das 7 igrejas que apareceram em Apocalipse. Seria verdade? Algum irmão quer responder? Eu não sei, não. Até onde eu sei, irmãos, assim, Leonis, o que é falado lá em Apocalipse são localidades, né? Ou são assembleias em localidades. Se existiam esses templos aí, eu não tenho essa noção, não. Eu vou falar por mim, eu não acredito muito nessas coisas assim de internet, essas reportagens, não. Porque é muito tendencioso, né? Mas Apocalipse, que está falando lá, são localidades.
Assembleia em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu vou dar graça aqui, viu, irmãos?